Olá, meus amigos, nós estamos aqui agora no programa Saber Direito Responde. É um programa assim bem bacana, bem atrativo, porque são perguntas, né, dos estudantes, perguntas de pessoas não somente ligadas à área do direito. E hoje a gente tem aqui a Letícia e a Maria Lídia. Letícia é estudante de Sociologia, Maria Lídia é estudante de Direito, e a gente vai ter essa possibilidade aqui de estar interagindo, de respondendo algumas questões interessantes, não somente do direito, mas questões assim de interesse geral da população. Então a gente vai começar aqui com a Letícia, né, Letícia? Você que é estudante aí de Sociologia, está doida para fazer pergunta, né? Então bora lá, Letícia, o que você tem para perguntar? Professor, partindo do pressuposto que desde a Idade Média, quando surgiram mecanismos de privação de liberdade como punição às práticas transgressoras, a instituição prisional teve como principal característica a complexa relação de poderes entre os sujeitos que organizam entre si, lá dentro das prisões. Essa característica é elucidada pelo sociólogo Goffman e se perpetua até os dias atuais. À luz disso, cabe refletir facções prisionais como uma consequência intrínseca aos ambientes de reclusão. Para cessar o aumento dessas organizações informais, não seria necessário pensar para além de medidas punitivas à sua prática, e sim como se dá a estruturação prisional e uma possível remodelagem? Legal, Letícia. É bom a gente ter essa noção de um sociólogo, né? Porque a gente do direito fala do sistema prisional e às vezes as pessoas não acreditam muito, Letícia. E é importante que as pessoas entendam o seguinte: quase todas as facções criminosas que existem no Brasil, quase todas, Comando Vermelho, PCC, Terceiro Comando, ADA, Família do Norte, Comando Vermelho Jovem, vocês sabiam até que tem um Comando Vermelho Jovem? Então a gente vive esse problema que é um negócio assim de louco. Quase todas as facções criminosas, elas começaram dentro do sistema prisional. Isso está mais do que demonstrado. O grande problema é que muitas vezes o governo ele nega a existência de uma facção criminosa ao invés de resolver diretamente o problema. Então, por que não fazer o preso trabalhar correta e dignamente? Então, se o Estado estivesse prestando atenção no sistema prisional, com certeza absoluta aí a gente teria um número infinitamente menor de facções criminosas. Então, é uma questão muito interessante que o Estado tem que começar assim, a ficar atento para isso. Bora lá? Pergunta agora do WhatsApp? Vamos ver o que é que tem para a gente aí. Olá, professor Greco. Me chamo Felipe, sou estudante de Direito do 8º período da Universidade Federal de Alagoas, moro em Maceió. Pretendo seguir o ramo profissional das carreiras policiais e, portanto, a importância do direito penal para a minha rotina de estudos. A minha primeira dúvida para o senhor seria com relação ao Instituto da Aberratio Ictus. Queria que o senhor comentasse um pouco acerca deste Instituto do Direito Penal. Hoje, o que se discute com relação à Aberratio Ictus diz respeito principalmente a essas incursões policiais. Imagina aqui a cena: um policial, ele entra numa comunidade, ele é recebido a tiros nessa comunidade. Então, nessa situação que o Felipe falou, a situação de Aberratio Ictus, quando um policial revida uma agressão dessa, tentando fazer estancar essa agressão que era praticada contra a pessoa dele e vem, infelizmente, acertar em outra pessoa, e essa outra pessoa, um cidadão de bem, vem a morrer, aplica-se o raciocínio da Aberratio Ictus e esse policial vai ser beneficiado com a legítima defesa. É um instituto que a gente tem na nossa legislação penal, ele tem que ser aplicado porque é aquilo que a gente chama de erro sobre a pessoa, tá bom? A minha dúvida é se é possível afirmar que, em virtude do processo penal ter se tornado cada vez mais midiático, há um prejuízo na busca pela verdade real do fato. Não, com certeza absoluta. Essa sua pergunta é muito pertinente porque até a gente vê isso diariamente nos meios de comunicação. Infelizmente, eu sou 100% a favor da mídia. Tanto é que nós estamos aqui numa mídia, né? A gente está falando na televisão, a televisão é a mídia. Eu sou 100% a favor da mídia. Só o que me deixa um pouco transtornado, um pouco perturbado, é que muitas pessoas que fazem âncoras nesses programas de televisão não têm a menor noção de direito penal. Então, assim, a mídia escolhe quem ela quer ressocializar. Ah, essa pessoa aqui pode, aquela pessoa ali não pode. Então, hoje, a gente vive um problema crônico com relação à mídia, que é esse. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E, principalmente, há situações em que o sujeito ainda não foi julgado, por exemplo, o caso de tribunal do júri. Então, o sujeito vai ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Existe uma coisa para a gente que lida com júri chamada de desaforamento. Isso quer dizer o quê? Quando o processo é para ser julgado num determinado lugar, e de repente você começa a perceber que existe uma certa suspeição com relação ao resultado daquele processo, a gente pede ao juiz para desaforar para que ele seja julgado numa outra comarca.
com pessoas supostamente mais isentas. Como é que você pede um desaforamento de um processo que está sendo conhecido nacional e internacionalmente? Não tem jeito. Então, a gente vive, infelizmente, essas aberrações. Assim, não é que a mídia não possa divulgar. E pior, a gente vê que existem dados assim, estatísticos sérios de que quanto mais a mídia divulga a violência, maior é o crescimento da violência. Quanto menos divulgação acontecer a respeito da violência, menor, não é isso, Letícia? Você que lida com sociologia, menor é a violência. Isso é comum. Você sabe por que hoje, quase na maioria esmagadora dos países que sofrem com terrorismo, não se fala mais na divulgação dos atentados terroristas? Normalmente acontece essa divulgação quando você está diante de cidades assim, tipo Paris, né, Madrid, Nova York, que você não tem como esconder, basicamente, o atentado terrorista. Em cidades menores, hoje em dia, existe basicamente um acordo tácito com a imprensa de não divulgar. Porque qual é a finalidade do terrorista? É aparecer. Não adianta você praticar um atentado terrorista numa fazenda. O que adianta você explodir uma bomba numa fazenda? Quem é que vai tomar conhecimento disso? Ninguém. Então, você tem que explodir em grandes centros, para que aquilo ali tenha uma projeção. Então, a mídia, quando a mídia entende isso e ela deixa... Porque uma notícia espetacular você divulgar um terrorismo, né? Para a mídia, né? De uma forma assim, vamos dizer, profissional, o atentado, tal. Isso dá ibope. As pessoas, infelizmente, existe uma atração mórbida pelo direito penal. Essa coisa do direito penal, ela atrai. Essa coisa do sangue, da gota de sangue, né, no chão, isso atrai as pessoas. E a mídia se deu conta disso. Então, em quase todos os programas que vocês forem perceber, existe uma pitada de direito penal lá dentro. Porque isso atrai, porque isso realmente dá ibope. Mas o dia que a mídia entender também que ela, parando de noticiar essas situações, isso vai fazer com que a criminalidade diminua, aí a gente já vai dar um passo grande. E mais, a gente tem percebido, inclusive, hoje em dia, a mídia já entendendo dessa forma, que quando fala de alguma facção criminosa, por exemplo, vai falar do PCC, do Comando Vermelho, do ADA, né, da Família do Norte, ela só se refere à facção, a uma facção no lugar tal, porque evita, inclusive, fazer qualquer tipo de promoção, tá bom? Então, assim, infelizmente, nós estamos numa situação em que a mídia condena e a mídia absolve. A condenação e a absolvição vai ao bel sabor aí da mídia. E agora vamos mais uma perguntinha aí do WhatsApp. Eu me chamo Lucas, falo de São Pedro do Suaçuí, Minas Gerais, sou estudante do 4º semestre de Direito do Centro Universitário Unihorizontes, em Belo Horizonte. Pretendo seguir a carreira de promotor de justiça e sei o quão importante ter um conhecimento aprofundado do direito penal para que eu obtenha êxito em minha carreira. Professor Rogério, você não acha que seria mais inteligente por parte do Estado se o mesmo investisse mais em construções de casas de albergado e de colônias agrícolas ou industriais para que condenados menos perigosos não sejam colocados no cárcere juntamente com condenados que cometeram injúrias extremamente repugnantes? E Lucas, muito boa a sua pergunta, Lucas. E assim, na verdade, não só para que haja esse convívio pernicioso do cárcere, mas também para que não exista a sensação de impunidade. Eu fui promotor de justiça no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Betim, e quando eu cheguei em Betim não tinha casa de albergado. Então, uma das primeiras providências que eu fiz foi construir essa casa de albergado, que é uma coisa muito simples. Então, é você alugar um prédio, porque é uma casa que não vai ter, basicamente, vigilância, mas é preferível que você tenha uma casa de albergado quando o sujeito está lá condenado a cumprir sua pena no regime aberto, do que mandar esse camarada para casa, porque muitas vezes ele nem sente efetivamente a condenação. Então, gera para a sociedade ainda aquela sensação de impunidade, por mais que ele vá usar a tornozeleira, por mais que isso, por mais aquilo outro, mas na cabeça da sociedade é assim, o sujeito matou, o sujeito estuprou, o sujeito roubou, mas ele está na rua, mas está com caneleira, está com tornozeleira, mas está na rua. Então, por mais que exista uma restrição com relação à tornozeleira eletrônica, a sensação de impunidade ela ainda é grande. Então, por isso que não só a Casa do Albergado, mas a colônia agrícola, né, como o Lucas mencionou, a gente ainda é um país agrícola também. O Brasil é um exportador aí tremendo. Assim, quantos presos podiam estar trabalhando no campo, podiam estar trabalhando na zona rural? É claro que houve uma migração, a gente sabe disso, ninguém é bobo, mas houve essa migração tremenda da zona rural para as grandes cidades. Mas ainda existe a zona rural, ainda há necessidade de se comer, ainda há necessidade de beber leite, de comer carne, enfim, a gente precisa desses estabelecimentos. E aí eu volto, né, a frisar, por que não o preso ter esse tipo de atividade? Por que não?
Então, parece que o Estado não consegue entender isso, prefere deixar o preso na ociosidade do que resolver um problema que não é simples, não é fácil de resolver, mas é possível de se resolver. Tá bom? Vamos encerrar esse bloco aqui e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte. Valeu, galera. Conto com vocês aí. Olá, meus amigos, minhas amigas, voltamos aqui com o Saber Direito e Responde. Agora, mais uma vez, a Letícia vai fazer uma pergunta sociológica. Manda lá, Letícia, o que você tem para perguntar aí para a gente do direito? Professor, é inquestionável que a desigualdade social está diretamente ligada a questões de violência. Durkheim uma vez nos afirmou que as relações humanas são contaminadas pela violência, necessitando de normas que a regulem, e essas normas elas tendem a estar normalmente ligadas ao senso comum. Logo, qual seria a efetividade do Código Penal, que possui, é claro, um caráter mais repressor e condenatório, diante a despeito de políticas públicas preventivas ou medidas alternativas que fossem realmente na raiz do problema, que seria, no caso, a desigualdade social e a conscientização coletiva? Não, bacana essa sua pergunta, Letícia, porque é uma pergunta de sociologia e ela não tem nada a ver com direito. Sabe por quê? Porque o direito penal não tem nada a ver com esse problema. Resolver problema social não é nossa missão, não é nossa área, não é nossa praia fazer isso. Então, mas a sociedade confunde. Sabe por quê? Porque o governo, ele se vale daquilo que a gente chama de simbolismo do direito penal. O que é um simbolismo do direito penal? Para você que é da sociologia e a turminha que está assistindo que não é do direito nem. Existe um direito simbólico quando o governo, por exemplo, ele começa a editar leis, tipo, houve uma violência, mais disso, desse, daquele outro setor, e ele vai e cria uma infração penal, ele cria um determinado crime, achando que criando aquela infração penal, ele vai resolver com o problema. Eu pergunto a vocês o seguinte, em 1990, surgiu a Lei 8.072, que trouxe para a gente os crimes hediondos. Quando o governo editou a Lei 8.072, assim, o fundamento maior eram os sequestros que estavam acontecendo principalmente no Rio, um crime de extorsão mediante sequestro. E aí o governo veio com a Lei 8.072, olha, agora nós temos a Lei 8.072, né? Agora nós temos o rol dos chamados crimes hediondos e afins, e nós impedimos agora a progressão de regime, o cumprimento da pena agora tem que ser integralmente, no começo era, né? Integralmente em regime fechado, e a progressão vai ser... Começaram a criar um monte de dificuldades na Lei 8.072, com a bandeira, com o argumento de que aquela lei inibiria a prática das infrações penais previstas naquele rol. Pergunta muito simples, facinho de resolver, de responder. A Lei 8.072 inibiu ou ela fez com que diminuísse a prática daquelas infrações penais? Não, não. Continuaram da mesma forma ou pior, né? Surgiu o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. E aí veio, não, agora nós temos o ECA, e com o ECA nós vamos proteger as crianças, os adolescentes. Pergunta, a situação das crianças e dos adolescentes melhorou por conta do ECA? Não. Veio o Estatuto do Idoso, da mesma forma, agora... O nosso problema, eu já falei isso aqui nas aulas na TV Justiça, o nosso problema não é um problema jurídico, o nosso problema é um problema político e é completamente diferente. O direito penal não cumpre, nunca cumpriu e nem vai cumprir função social. Um exemplo claro disso, Letícia, que você talvez já tenha estudado até isso na sua faculdade. No Rio, começaram a idealizar as chamadas UPPs, né? As Unidades de Polícia Pacificadora. Eu tive a oportunidade de ir no Rio, em muitas comunidades, pacificadas, não pacificadas, e entendi um pouquinho por dentro como é que era o processo de pacificação. O que acontecia? Os morros do Rio, no Rio existem aproximadamente 1000 favelas, ou 1000 comunidades, né? Como querem aí os mais hipócritas, porque chamam de comunidade e no fundo continua sendo uma favela. Então no Rio existem aproximadamente 1000 comunidades. Bacana. Qual era a ideia da Unidade de Polícia Pacificadora? Era retirar o domínio daquele território dos traficantes. Porque a coisa mais absurda do mundo, vocês são muito novos, não sei se vocês vão se lembrar disso, Michael Jackson, quando esteve no Brasil, ele teve que pedir permissão ao suposto dono do morro, Dona Marta. Pensa que absurdo. Pedir permissão ao traficante para ele poder gravar, como se a gente não estivesse um Estado de Direito aqui no Brasil. Então, para evitar esses absurdos, essas coisas ridículas que estavam acontecendo, se pensou num projeto de pacificação. Então, o que acontecia? Entrava a Polícia Militar,
montava a sua unidade de polícia pacificadora, inicialmente até o BOP fazia esse papel de tirar os traficantes daquela comunidade, vinha, né, uma unidade de polícia pacificadora, a polícia militar se fazia mais presente naquela comunidade, bacana. Projeto de UPP deu certo? Não, mas não deu certo por quê, Letícia? Por que o projeto da UPP não deu certo? Sabe por quê? Porque polícia não resolve problema social. A polícia não coloca feijão no prato do trabalhador, a polícia não coloca remédio na farmácia, a polícia não coloca médico, sabe, assim, nos hospitais. É isso. Quem faz isso é o governo. Então não adianta entrar uma unidade de polícia pacificadora e só ficar a polícia e que não vai resolver, não vai dar certo. Então, a ausência de Estado social aí leva a essa desigualdade social que, consequentemente, leva ao aumento da criminalidade. E aumento da criminalidade que a gente chama que é uma criminalidade violenta, aquela criminalidade mais aparente. É o furto, é o roubo, né? São homicídios principalmente ligados ao tráfico de drogas e por aí vai. Tá bom? Foi bacana, essa pergunta da sociologia é sempre top. Bora lá agora, mais uma pergunta aí do WhatsApp. Minha segunda dúvida, professor, é com relação à diferença que há entre os institutos do dolo eventual e da culpa consciente. Eita, Felipe, esse Felipe só faz pergunta retada, né, Felipe? Essa é uma questão terrível. Tratei aqui também, durante as aulas do Saber Direito, um pouquinho a respeito desse tema. Hoje, basicamente, a situação assim, impossível de se resolver. Você traçar uma distinção entre um dolo eventual e uma culpa consciente. Então, na faculdade, né, é muito fácil, até engraçado, a gente trata daquelas distinções, o dolo eventual é o dane-se, né? Eu não sei o que lá. Mas, na prática, é muito, 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 muito difícil você traçar essa distinção de dolo eventual e culpa consciente, principalmente quando diz respeito aos delitos de trânsito. Hoje, no Brasil, até mesmo por conta da mídia, da influência da mídia, há uma tendência muito forte, de quando a mídia descobre determinados acidentes de trânsito e o sujeito estava um pouco chapado, estava embriagado, dirigindo em velocidade excessiva, é muito comum isso caminhar para uma denúncia de um homicídio doloso com dolo eventual. Eu, particularmente, uma opinião minha, eu acho muito difícil, já escrevi isso aí inúmeras vezes, por isso eu estou falando aqui abertamente, porque não tem problema com isso, está nos meus livros. Muito difícil um motorista agir com dolo eventual no trânsito. Muito difícil. O máximo que pode acontecer é, por exemplo, se for numa situação anormal, imagina uma situação em que uma viatura policial está perseguindo um camarada que praticou um roubo a banco, ou está perseguindo, né, uma associação criminosa de traficantes, e esses traficantes já estão com o veículo roubado também, e estão, assim, empreendendo fuga, e aquela coisa toda em velocidade excessiva, pintou um sinal vermelho, apareceu um sinal vermelho. Vocês acham que esses traficantes vão respeitar esse sinal vermelho? É claro que não. Eles vão ali tentar o máximo possível deixar a viatura para trás. Agora, alguns pedestres estão passando naquele sinal vermelho. Você acha que os traficantes, aquele camarada, aquele criminoso que está dirigindo aquele automóvel, ele vai parar e vai pensar, não, eu confio na minha habilidade de piloto, que não vou atropelar esse... Ou se na cabeça dele ele fala o seguinte, bom, eu estou sendo perseguido. A minha intenção é fugir da polícia. Se eu atropelar esse pedestre, estou nem aí. Você acha que daquele lado do criminoso ele pode estar pensando dessa forma? Claro que sim. Agora, um cidadão de bem, né, um cidadão assim, que não pratica, né, essas infrações penais, que não está sendo perseguido, é muito difícil. Então, o sujeito faz uma ultrapassagem numa curva com a faixa contínua, como aconteceu, e já dei esse exemplo aqui também no Saber Direito, como aconteceu já há muitos anos na comarca de Mar de Espanha, no interior de Minas Gerais. Dois camaradas batendo um pega, duas caminhonetes, um joga a caminhonete para fazer uma ultrapassagem numa curva com faixa contínua, sem enxergar quem estava subindo. Olha que doideira. Bate num Fusca, causa a morte, se não me engano, do pai, da mãe, das duas crianças que estavam no carro. Um horror, isso é um horror. Agora eu te pergunto, quando aquele cara joga o carro numa curva, né, e era um empresário, nem me lembro agora, mais ou menos isso, era um cara que tinha um poder aquisitivo bacana. Quando ele joga o carro dele numa curva, com faixa contínua, não enxergando quem está vindo, né, do seu lado, né, na ultrapassagem, você acha que não se importava com a ocorrência do resultado? Da mesma forma que esse camarada bateu no Fusca, ele podia ter batido era num caminhão Scania carregado com aço, e o morto seria ele. Ou vocês acham que ele, naquela situação, ele acreditava sinceramente que esse resultado não fosse acontecer?
Isso é um caso clássico de imprudência. Mas hoje, no Brasil, por conta da influência da mídia, a gente está jogando esses casos basicamente todos para a dólar eventual. Por conta, né, pelo fato da pena ser ainda uma pena pequena, mesmo com a última alteração do Código de Trânsito, pelo fato da pena ser ainda pequena, as pessoas ainda estão sendo jogadas no homicídio doloso com dólar eventual, tá bom? Infelizmente, né, essa é a nossa realidade. Então, bora para o direito? Professora, minha dúvida é de que modo o Labeling Approach atua na dinâmica dos crimes de tráfico de drogas? O Labeling Approach, ou a teoria do etiquetamento, ela é uma realidade. Então, se o sujeito ele tem uma condenação por tráfico de drogas, infelizmente, ele fica com esse carimbo, ele fica com esse selo, ele fica com essa marca de traficante. E é muito difícil essa marca ser apagada. Então, eu me lembro até uma situação tragicômica, eu me lembro que isso há 20 anos, foi um sujeito na minha igreja em Belo Horizonte, e ele chegou, e ele era um camarada assim, que já tinha praticado muitos crimes, o apelido dele era Cabelinho de Fogo. Aí ele chegou na igreja e falou, meu nome é fulano de tal, meu apelido é Cabelinho de Fogo, e eu já fui condenado, ele foi condenado a 300 e tantos anos de prisão, só para vocês terem uma ideia. Aí ele falou assim, eu fui condenado já por homicídio, já fui condenado por tráfico, já fui condenado por latrocínio. Ele foi falando o rosário de infrações penais que ele tinha praticado. Ele já estava em liberdade porque tinha praticado tudo antes, na época que surgiu a Lei 8.072. E ele estava cumprindo a pena dele, já estava trabalhando durante o dia, se recolhendo à noite. E ele estava cumprindo aviso prévio e ele precisava trabalhar para se manter no regime que ele estava. E ele chegou e falou, olha, eu preciso trabalhar, né? Assim, eu já sou uma nova criatura, eu sou uma outra pessoa, eu não pratico mais isso. Você acredita nisso? Né? É muito complicado você confiar porque a pessoa recebe essa marca. E a teoria do labeling, ela fala justamente disso. Uma vez que o sujeito pratica uma infração penal, dificilmente ele vai arrancar essa marca, né, do corpo dele. É por isso que a gente tem que ter cuidado quando lida com o direito penal. Uma coisa é a condenação criminal. Outra coisa é a condenação civil, é a condenação administrativa. O peso de uma condenação criminal é muito forte. A marca que você vai carregar por conta de uma condenação criminal é uma marca, assim, sabe, difícil de você arrancar do seu corpo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E uma denúncia, aqui um alerta para meus amigos, queridos amigos aí, colegas do MP, uma denúncia, ela não é uma folha de papel. Você oferecer denúncia em face de um homem de bem, isso causa um problema terrível, é seríssimo. Por isso que a gente tem que tomar o maior cuidado do mundo para colocar um camarada no banco dos réus. E muitas vezes que você coloca, às vezes, um camarada inocente no banco dos réus, eu já soube de muitos casos que o sujeito não suportou o fato de estar sendo processado criminalmente e se matou, né? Então, infelizmente, essa é a dureza do nosso direito penal. Agora vamos lá, para a gente fechar aqui com mais uma perguntinha do WhatsApp. Bora lá. A superlotação do sistema carcerário brasileiro, além de se fundamentar na inobservância do princípio da intervenção mínima, pode ser também consequência de uma possível má interpretação do artigo 59 do Código Penal, que diz que a pena deve ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E Lucas, eu acredito que sim também. É mais um fator, não necessariamente esse, porque o artigo 59, quando cuida efetivamente, né, das chamadas circunstâncias judiciais, que fala que o juiz, atendendo a culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, papapá, e no finalzinho ele fala, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, a reprovação e a prevenção do crime. Então, o juiz sempre na fase, né, no critério trifásico de aplicação da pena, ele tem que entender que aquela pena ela é destinada tanto a reprovar, quanto a prevenir. Quando fala tem que ser necessária e suficiente, o princípio da necessidade está para a qualidade da pena. Qual qualidade? Privação de liberdade, restrição de direitos, multa. Como, né, a necessidade, a suficiência está para a quantidade da pena. Então, o juiz tem que decidir qual é a pena necessária e qual é a pena suficiente. É claro que uma aplicação equivocada da pena, isso com certeza vai interferir no nosso sistema prisional. Eu queria agradecer a vocês aí por terem a paciência de estar com a gente esse tempo todo aqui. Agradecer à TV Justiça mais uma vez por ter me convidado e dizer que essa nova edição do programa Saber Direito e Responde está simplesmente sensacional. Obrigado, beijo para todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br
ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.